Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando. É, Bom, nas últimas aulas a gente na última aula a gente começou a discutir sobre o sistema sensorial, e sua importância, né, para os seres vivos. No caso, para a gente, né? Falei um pouquinho do sistema sensorial, o que ele é, como ele funciona. Mostrei que existem diferenças entre o sistema sensorial dos animais, né, e de outros seres vivos, né? Que a presença do sistema nervoso que a gente estudou nas últimas aulas, ela confere a capacidade que os animais têm de ter a que a gente chama de sensibilidade, né? Aquela capacidade mais apurada de captar e dar resposta aos estímulos externos, aos estímulos, né? De forma geral, tanto externos quanto internos, no nosso corpo. Então, a sensibilidade ela é uma característica comum, né, presente nos animais, é, que vai ser notada naqueles organismos que apresentam um sistema nervoso. Obviamente que os outros seres vivos que não têm um sistema nervoso, eles vão captar estímulos externos, agora de formas diferentes, certo? Não da forma específica como a gente tem no grupo dos animais, né? Obviamente que as plantas, bactérias, outros organismos que não apresentam células nervosas, que não apresentam sistema nervoso, eles vão ter as suas formas de captar e dar resposta aos estímulos, certo? É só uma diferenciação, né? Que ele fala da sensibilidade. Então, essa sensibilidade é uma capacidade que ela vai estar presente apenas nos animais, apenas nos organismos que apresentam o sistema nervoso. E aí, o sistema sensorial seria esse conjunto de órgãos e estruturas que são responsáveis e que têm a capacidade de captar estímulo, né? Então, elas vão ter essa capacidade de captar esses estímulos e a partir da captação desses estímulos, elas podem conduzir ao cérebro essas informações para que o cérebro consiga, a partir daí, desenvolver respostas para esses estímulos, né? Então, o sistema sensorial ele vai ser separado em alguns, é, nos sentidos, né? Que a gente chama dos sentidos do nosso corpo, né? Que é a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. São basicamente os sentidos que a gente trabalha e cada sentido desse a gente vai ter uma estruturazinha, um órgão responsável, um conjunto de estruturas, né? Responsáveis pela captação desses estímulos, né? Então, por exemplo, a gente tem os nossos olhos, que são o órgão, né? Que é o órgão, né? E a estrutura responsável pela captação da luz, né? Para que nosso cérebro consiga formar as imagens. Nós temos nossos ouvidos, que vão ser responsáveis por captar os estímulos sonoros. Nós vamos ter dentro aqui do nosso nariz, a gente vai ter uma série de terminações nervosas que vão ser responsáveis pela captação do olfato. Na língua, a gente tem uma série de estruturas responsáveis pela captação dos sabores, né? Do paladar. E na nossa pele, a gente tem, nossa pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo, que reveste nosso corpo, a gente tem uma série de terminações sensoriais, né, de nervos sensoriais, que são responsáveis pelo tato, né? Seja pela captação dos estímulos de dor, de frio, calor, pressão, textura, tudo isso é responsável estar lá no nosso tato. Hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro sentido, né, que é a visão. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os olhos e a visão. Vamos estudar um pouco sobre a estrutura dos olhos e como é que funciona o sentido da visão. Então, o sentido da visão, né, ele possibilita, ou seja, ele nos dá a possibilidade, né, a capacidade de perceber o mundo que nos cerca, né, em todas as suas variedades de cores, né, de intensidades de luz, intensidade luminosa. Então, os olhos são os nossos órgãos da visão e dentro dos nossos olhos a gente vai ter aquilo que a gente chama de fotorreceptores, né? Que são esse foto de luz, né? Esses são esses receptores de luz que eles estão localizados nos nossos olhos, então a gente tem esses fotorreceptores nos olhos, que são esses receptores de luz, que vão ter essa função, essa capacidade de captar esses estímulos luminosos, captar essa luz e converter ela em impulsos nervosos que vão ser conduzidos para o cérebro, que é quem vai formar a imagem. Né? Os olhos eles são capazes de captar os estímulos luminosos. Eles convertem esses estímulos luminosos em estímulos elétricos que vão ser conduzidos para o cérebro, ou seja, impulsos nervosos, né?
impulsos eletroquímicos que vão ser conduzidos pelos nervos sensoriais até o nosso cérebro, onde a imagem vai ser formada. Ou seja, quem forma a imagem, na realidade, é o cérebro. Né? O olho, seus fotorreceptores, eles vão ser responsáveis por captar esses estímulos luminosos. Né? Então, nossos olhos, né, que também podem chamar os bulbos dos olhos, né? Que essa é a nossa estrutura dos nossos olhos, né? Elas são essas estruturas esféricas, né? Ou seja, em formato de esfera, arredondada. Elas se encaixam aqui nas suas cavidades do nosso crânio, né? Essas cavidades que a gente pode chamar de cavidades oculares, né? Ou órbitas oculares, né? Que são esse local do crânio, no nosso esqueleto, né? Tem esse espaço onde vão se encaixar nossos olhos. Os nossos olhos eles se movimentam a partir de uma série de músculos, né? A gente consegue olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, a gente movimenta nossos olhos. A partir de uma série de músculos que estão ligados aos olhos. Nossos olhos eles são órgãos que são muito delicados, né? São muito sensíveis. Então a gente tem uma série de estruturazinhas que são responsáveis por proteger nossos olhos, para proteger eles, né, de qualquer coisa, e na proteção também a proteção no sentido de manter eles limpos, mantê-los limpos, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas estruturas são essas. A gente tem as pálpebras, né? Que é a pelezinha aqui do olho também. Ela protege o olho, né? E as pálpebras, toda vez que a gente pisca, ela serve para espalhar a lágrima no nosso olho. O que é essa lágrima, né? A gente tem uma série de glândulas aqui no nosso olho que a gente chama das glândulas lacrimais. Essas glândulas lacrimais, elas produzem as lágrimas, e as lágrimas elas servem para lubrificar nosso olho, ou seja, servem para impedir que nosso olho fique ressecado, ou seque, né? Então toda vez que a gente fica piscando, as pálpebras, além de proteger nosso olho quando está fechado, ela espalha a lágrima nessa parte da frente do nosso olho, né? Para impedir que o olho fique ressecado. E assim ele protege nosso olho, né? Então as pálpebras estão piscando e elas vão espalhando essas lágrimas que são produzidas pelas glândulas lacrimais que a gente tem na parte de cima e na parte de baixo do olho. Quando a gente chora, a gente tem um excesso de liberação de lágrimas, né? Mas as lágrimas, elas são a função dela, né? Além de sair quando a gente chora, de lubrificar nosso olho e impedir que nosso olho se torne ressecado. Os cílios, que são esses cabelinhos do olho, eles impedem que a poeira, né, em excesso ela entre o sentido dela é impedir que a poeira entre no nosso olho, né? Ela repele essa poeira, e ela também serve para filtrar o excesso de luz, certo? Então quando a luz bate, parte dessa luz ela não chega porque o excesso de luz ela vai ser filtrado pelos cílios, né? Os supercílios, eles que a nossa sobrancelha, chama supercílio, é o que a gente chama de sobrancelha. O supercílio, ele é responsável por impedir que o suor da nossa testa ele caia no nosso olho, né? Então essa é a função da sobrancelha, ou seja, que a gente estiver suando, ela vai segurar esse suor para que esse suor ele não caia nos nossos olhos. E como eu falei, a gente tem uma série de músculos oculares que vão servir para movimentar o nosso olhinho, certo? Vamos falar um pouquinho agora da estrutura. Imagina que peguei um olho e cortei esse olho. Então aqui a gente tem esse nosso olho cortado, olha, e essas são as estruturas que a gente tem aqui dentro formando o nosso olho. Então o nosso olho é formado primeiro por 3 camadinhas, ele é formado por 3 camadas. A gente tem a esclerótida, são 3 camadinhas. A esclerótida, a gente chama de esclera. A esclera é que a gente tem aqui na frente, é a parte branca do olho. Tá? Essa parte branca do olho aqui é o que a gente chama da esclera ou esclerótica, ou seja, essa parte mais externa e protetora das estruturas internas do olho. A gente tem várias estruturinhas internas do olho. Então a gente tem a esclera, ou a esclerótida. Abaixo da esclera a gente tem um tecido extremamente vascularizado, que é o tecido coroide, certo? O tecido coroide então que é esse vermelho que estão vendo aí, o coroide.
é uma camadinha que ela é muito vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos, é responsável por nutrir as estruturas do olho, levar oxigênio. A função dela é essa, né, da coroide, ela vai ser nutrir, levar oxigênio para as estruturas do olho. E a gente tem a última camadinha, que é essa amarela aí, que é a retina. Então a gente tem a esclerótica por cima, no meio a coroide e mais interna a retina. A retina é essa camada mais interna dos olhos e é nela que as imagens vão se formar, por assim dizer. Né? É nessa região da retina que a gente tem as células que eu falei que são as células fotorreceptoras, que vão estar presentes na retina. Né? Então é na retina que tem essas estruturas responsáveis pela captação de luz. Certo? Só aí na retina a gente vai ter basicamente dois tipos de fotorreceptores. O que a gente chama dos cones, que são sensíveis à luz mais intensa, né? E são responsáveis por captar as cores, e os bastonetes, que conseguem captar iluminação menos intensa. Então, os cones são responsáveis por captar as cores, né? E a luz mais intensa, e os bastonetes são os fotorreceptores responsáveis por captar os tons mais escuros, né? E a intensidade luminosa. Então, na retina, que esse amarelinho, a gente vai ter dois tipos de fotorreceptores, né? Os cones e os bastonetes. Os cones, responsáveis por captar a luz mais intensa e que possibilita a percepção das cores, que são a luz mais intensa, e os bastonetes ele consegue captar as intensidades menos intensas, né? Ou seja, os tons mais escuros. A maior concentração de pontos de bastonetes que a gente tem na nossa retina, no nosso olho, é de um ponto específico que a gente chama, ali vocês podem observar, a gente chama de mácula lútea ou de fóvea. A mácula ou a fóvea é o ponto onde existe a maior concentração de fotorreceptores. Né? Então, o nosso olho ele tem que lançar a luz para que a luz que seja captada no nosso olho ela caia certinha na nossa fóvea ou na nossa mácula lútea, para que a gente consiga ter o maior aproveitamento daquela luz, daquelas informações, aquelas informações trazidas pela luz, para a gente ter uma visão mais eficiente. Né? Então, aí na fóvea, localizado na retina, ou mácula lútea, que é localizada na retina, é o ponto onde a gente tem a maior concentração de cones e de bastonetes. Né? Aqui no fundo aqui do olho, a gente tem o nervo óptico, que vai ser esse ponto onde vai ter os nervos sensoriais que vão levar ao estímulo nervoso, que vai ser o ponto onde vai ter a conversão da informação luminosa em estímulo nervoso, que vai conduzir esses impulsos nervosos para o cérebro, para que o cérebro possa aí formar a imagem, certo? Então, nesse ponto aqui, geralmente ele diz que é o ponto cego do olho, ou seja, o que chama de ponto cego, porque é o único local onde não tem fotorreceptores. Então, lembre, a maioria dos fotorreceptores estão considerados na fóvea, mas a gente tem fotorreceptores por toda a retina, menos no ponto onde a gente tem inserção do nervo óptico, que a gente vai chamar aí esse ponto de um ponto cego do olho, ou seja, nesse ponto aí onde tem a inserção do nervo óptico, a gente não tem a presença de fotorreceptores, certo? Então a gente tem aqui essas estruturas aqui. Vamos falar um pouco agora das estruturas lá da frente do olho, nessa parte da frente do nosso olho. A gente tem aqui lá na frente a córnea, certo? A córnea é uma membrana curva, né, e transparente, que é por onde a luz passa, né? Ela é formada, a córnea, por uma parte mais externa da esclerótida, né? Então é como se fosse um quebra-molazinho aí. Onde geralmente quer usar lente de contato, você encaixa a lente de contato é justamente na córnea. Então a córnea serve para pegar a luz que está vindo em todas as direções e conseguir direcionar ela para dentro do olho, certo? Então é como se fosse um filtro, né? Ou um funil que vai lançar a luz para o fundo do olho, para dentro do olho, né? Então a gente tem essa córnea, que é esse quebra-molazinho aqui bem na frentezinho aqui do olho, bastante importante justamente para direcionar os feixes de luz para o interior do olho, principalmente para o local onde tem gente lá, a fóvea ou a mácula lútea, né? A íris. A íris é a parte colorida do nosso olho, certo? Então tem gente que vai ter muitas tonalidades azul, verde, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, azul claro, verde claro, por aí vai. Então a íris é essa parte colorida do nosso olho, né?
A cor da íris ela vai depender da quantidade de melanina, né? Ou seja, a substância que é responsável por dar cor, né? Também é responsável por dar cor à nossa pele. Então essa quantidade de pigmentos ela vai ser hereditária, né? Ou seja, vai ser determinado pelo que a gente herdou dos nossos pais. Então essa parte coloridinha do nosso olho é justamente a íris, né? A íris é uma parte da coroide, né? Essa parte mais pigmentada da coroide do nosso olho. No centro da íris, a gente tem uma abertura, que é esse pontinho preto aqui no dedo do nosso olho, que é a pupila. A pupila nada mais é do que realmente um buracozinho que a gente tem, que é por onde a luz passa para entrar nessa parte interna do olho. Então a gente tem a pupila, que é esse buraquinho lá que vocês podem ver que tem ali na íris. Né? Tem a íris, que é a parte colorida, e tem um buraquinho no meio. Esse buraquinho que a gente chama da pupila. Certo? Então, dentro aqui do olho, a gente tem uns que a gente chama dos meios transparentes, que ele se situa dentro do nosso olho, no interior do nosso olho, e permite que a luz atravesse, né, e chegue até a retina, que é o local onde ficam os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Né? Então, a gente tem uma lente dentro do nosso olho que a gente chama de cristalino, vocês podem observar ali. O cristalino ele se situa logo atrás da íris, né? E o cristalino ele tem a função, ele é uma lente que a partir da sua musculatura que é ligada a ele tem a função de focar os objetos, ou seja, foca os objetos que estão próximos ou focar os objetos que estão distantes. Então quando você foca um objeto distante, você desfoca os próximos, quando você foca os objetos próximos, você desfoca os objetos distantes. Então o cristalino ele é uma lente que a parte da musculatura ele consegue fazer esse processo de focalização das imagens que a gente vai capturar a partir da nossa retina. Né? Então era uma lente que a gente chama de uma lente biconvexa. Ela tem esse formato assim, ela convexa para dentro e para fora, e ela consegue, a partir disso, a parte da sua movimentação consegue focar ou desfocar nos objetos. Então o cristalino tem essa função de realizar esse foco. Nós temos aqui no interior do nosso olho o humor vítreo. O humor vítreo é um líquido que fica dentro do nosso olho e um líquido gelatinoso, né, que ele preenche toda essa parte do interior do olho, né, do bulbo ocular, entre a lente, né, entre o cristalino e a retina. Ele é responsável por manter o volume do olho, ou seja, a pressão interna do olho, para que o olho mantenha o seu formato, né, a sua estrutura. A gente também tem ali entre a córnea e o cristalino, também tem, não está indicado na imagem, mas a gente tem um outro líquido, né, e um pouco menos espesso que o movítrio. Ele fica entre o cristalino e a córnea, né, que a gente chama do humor aquoso. Então ali, naquele espaçozinho entre a córnea e o cristalino, a gente também tem um líquido que é o humor aquoso, menos espesso, mas a gente tem esse humor vítreo. Né? O humor aquoso, né, o cristalino e o humor vítreo, eles atuam todos para a mesma função, né? Concentrar os raios luminosos para que ela caia certinho, ou seja, para que os raios luminosos eles incidam certinho na retina, principalmente na mácula lútea ou na fóvea. Né? Ou seja, o objetivo delas é lançar os raios luminosos nesse ponto onde tem a maior concentração de fotorreceptores, ou seja, de cones e de bastonetes, para que a imagem que nosso cérebro forma seja a imagem mais perfeita possível. Né? A visão, né, nossos olhos ficam aqui nessa parte na frente na parte frontal da nossa cabeça, né, que possibilita que a gente tenha uma visão tridimensional, né, em 3 dimensões, e uma visão mais ampla. Né? Quando a gente olha para um objeto, esse é o caminho aí. Quando a gente olha para um objeto, os raios de luz que são refletidos, já tem um objeto na nossa frente, quando a luz bate nesse objeto e reflete essa luz ela cai no nosso olho e aí é a partir daí que no nosso cérebro é possível informar as imagens. Então quando a gente olha um objeto, a luz é refletida desse objeto, né, e vem para os nossos olhos. Né? Então a partir da distância que a gente esteja desses objetos, a gente pode formar essa imagem com maior ou menor eficiência. Aí vai depender da distância que a gente se encontra do objeto, né? Ou seja, dependendo da quantidade de luz que é refletida por esse objeto e consegue atingir a nossa retina, ou seja, a visão da gente depende da intensidade da luz que chega à nossa retina, ou seja, se não chega a luz suficiente na nossa retina, a gente não consegue formar aqueles objetos. Então, consequentemente, o nosso cérebro não vai formar esses objetos. Então, quando a gente olha para um objeto,
os raios de luz eles entram nos nossos olhos, né? Ou seja, esses raios de luz que são refletidos por esses objetivos dos nossos olhos, passam pelo cristalino e convergem na nossa retina, ou seja, eles caem lá na nossa retina. Os raios luminosos eles atravessam todas as estruturas oculares que a gente já viu há pouco, a córnea, o moaposo, a pupila, por aí vai, e chega até o fundo do olho no nosso ponto lá da fóvea, né, da retina, onde a gente vai ter lá os côndilos bastonetes que vão captar essa luz. Né? E vai transformar esse estímulo luminoso em estímulo nervoso. A imagem que é transformada em impulsos nervosos, ela vai ser enviada a partir do nervo óptico até o nosso cérebro. Né? Então, lá no nosso cérebro, várias informações, cor, forma, tamanho, posição, são interpretadas, né? E a partir daí a gente forma a imagem no nosso olho. O que é que tem de curioso é que vocês podem observar essa imagem. A gente está vendo a lâmpada em pé. Quando elas atravessam esse conjunto de lentes do nosso olho, essa imagem ela fica invertida. Ela fica de cabeça para baixo. Isso acontece por causa do conjunto de lentes. Então, quando ela atinge essas lentes, esse moaposo, o movítrio, essa imagem ela se inverte. Então, a luz refletida no objeto, ela passa atravessa a nossa pupila, nossos olhos. A lente foca ou seja, o cristalino foca nesse objeto, que é a lâmpada no caso. A imagem da retina ela cai invertida. E essa informação é conduzida para o nosso cérebro, e nosso cérebro ele interpreta essa informação e desinverte essa imagem. Ou seja, quando essa imagem refletida atravessa as lentes, ela fica invertida e nosso cérebro desinverte ou bota essa lâmpada na posição normal. Então a gente consegue fazer esse giro aí a parte do nosso olho. A entrada de luz no nosso olho vai depender da quantidade de luz no ambiente. Né? Então nossa pupila é responsável, ela pode se dilatar quando a gente está em um ambiente com pouca luminosidade, ou seja, a abertura da pupila se abre para que entre mais luz. E se a gente está em um ambiente que tem muita luminosidade, a pupila se contrai e se fecha para que esse excesso de luz não cause nenhuma lesão nos nossos fotorreceptores. Então, dependendo da intensidade de luz que a gente esteja no ambiente, a pupila pode se dilatar ou pode se contrair. É por isso que quando a gente entra no quarto escuro, por exemplo, a gente não está enxergando nada, de repente aos poucos a gente começa a conseguir identificar alguns objetos e começa a enxergar um pouco melhor. Que é a pupila do nosso olho se adaptando à luminosidade do ambiente. Então, se o ambiente tem muita luminosidade, a pupila se fecha. Se o ambiente tem pouca luminosidade, ela vai se abrindo para que entre mais feixes luminosos. Desculpa, gente. A gente precisa ter uma série de cuidados com nossos olhos, né? Porque, ou seja, a gente precisa sempre estar indo lá ao oftalmologista, que é o médico responsável pela visão, que existe uma série de probleminhas que a gente pode ter na nossa visão, seja no formato do nosso olho, seja algum probleminha que envolva a nossa córnea, por exemplo. Então, uma pessoa sem problemas de visão, né, seria uma problemática da visão, os raios luminosos elas passam pela córnea e chegam certinho até a retina, né? Ou seja, tem a retina lá, elas vão se juntar as informações no ponto lá sobre a mácula lútea, sobre a fóvea. Né? Agora, pessoas que têm algum probleminha nessa formação da visão, elas vão precisar de algumas lentes para corrigir o foco desses raios luminosos sobre a nossa retina. Né? Então, os óculos e as lentes de contato, elas são utilizadas para corrigir alguns problemas na visão, relacionados principalmente com a formação de imagem. Né? A gente tem principalmente três tipos. A gente tem a miopia, que é o primeiro caso ali. A pessoa que tem a miopia, ela tem dificuldade de enxergar objetos que estão longe. O olho míope, ele é mais alongado, ele não é redondo, ele é mais alongado, e a imagem ela se forma antes da retina, como vocês podem ver lá. Veja lá em cima. A pessoa está observando, veja que a imagem não está caindo na retina, ela cai um pouco antes da retina. Então, a pessoa fica enxergando as coisas meio que desfocadas. Né? Então, as lentes recomendadas para corrigir a miopia são lentes que a gente chama de lentes divergentes. Que é essa que vocês estão vendo aí. Essa lente divergente ela vai fazer com que essa imagem ela seja lançada mais para trás e ela possa cair certinho na retina do olho do míope, certo? A pessoa usa essa lente divergente para projetar essa imagem sobre a retina que estava se formando antes de cair na retina. A hipermetropia, que é essa outra aqui, ocorre o oposto da miopia, ou seja, a pessoa consegue enxergar objetos mais distantes e percebe os objetos próximos fora do foco, ou seja, ela não enxerga bem de perto, que tem hipermetropia.
Ou seja, a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto. Né? O olho dessa pessoa geralmente é mais curto, e aí o que acontece, a imagem ela se forma depois da retina, como vocês podem ver lá em cima. Ou seja, a imagem, o foco da luz não cai certinho sobre a retina, ela cai espalhada, então a pessoa não consegue observar objetos de perto. Então nesse caso aí você utiliza lentes convergentes, como o cristalino, para você corrigir a posição dessa visão. O astigmatismo ele ocorre quando a pessoa tem a lente ou a córnea com formato irregular, ou seja, a córnea ou a lente da pessoa, o cristalino tem um formato irregular e faz a imagem ficar fora do foco. Então ocorre meio que a pessoa tem uma visão embaçada ou manchada dos objetos em determinada direção. Então a correção é feita a partir de lentes mais cilíndricas. Né? Além disso, a pessoa ainda pode ter a que a gente chama o astigmatismo, a visão cai troncha, né, na retina. Então por isso que a pessoa enxerga embaçado. Não interessa se está longe ou se está perto. A gente também tem a presbiopia, né, que é um endurecimento do cristalino. Então a pessoa ela vai perdendo a capacidade da acomodação visual, ou seja, do foco. Ela não consegue mais focar. Né? Então, como eu falo popularmente, a pessoa tem vista cansada. Né? E é muito comum quando a pessoa passa lá dos 40 anos. E outra condiçãozinha que a gente tem bastante comum é o que a gente chama do daltonismo. No daltonismo a pessoa é uma doença, é uma condição hereditária que a pessoa não consegue distinguir certos padrões de cores. Então, como a pessoa não consegue distinguir certos padrões de cores, ela confunde esses padrões de cor. Então, por exemplo, tem um testezinho básico, tem vários graus de daltonismo, mas tem esse testezinho básico que eu estou trazendo para vocês. Vocês conseguem observar, o que é que vocês conseguem observar nos das imagens? Quem consegue enxergar os números que são formados aí é porque não tem uma visão daltônica. Né? Então lá no primeiro quadrozinho a pessoa tem o número 2 e nesse quadrozinho que está aqui em cima de minha cabeça tem o número 29. Se você consegue observar com nitidez esses dois números, você não tem nenhum problema ligado ao daltonismo. O daltônico ele não vai conseguir observar os números dentro dessas bolinhas aí, porque ele confunde as cores. Como ele confunde as cores, ele não vai conseguir observar isso aí. Então o daltonismo é a troca das cores, ou seja, eu não vou ver todas as cores, confunde as cores, né? E aí vai depender dos graus de daltonismo, tem graus mais avançados e graus menos avançados. Então para aí é fundamental a gente ter cuidado com nossa visão, certo? Não ficar muito próximo do computador, celular o tempo todo, sempre dar um tempo de descanso para o olho, assistir televisão, não assistir por muito tempo, muito próximo. Se sentir o olho ressecado, usar um colíriozinho e regularmente, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista, que é o médico responsável pelo cuidado dos olhos. Tudo isso é importante para a gente ter uma boa saúde ocular, certo? Então tá aí visão. Na próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre audição. Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!